Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é o jogo Jerusalem Anno Domini. Este é um jogo originalmente da David Games, é um jogo para 1 a 4 jogadores com 12 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 90 minutos. Em Jerusalém somos uma comunidade de seguidores de Jesus Cristo que vamos tentar aproximar-nos dele o mais possível, tentando entrar naquela que será a sua última ceia. Vamos ver aqui na mesa como é que joga este Jerusalem Anno Domini e depois voltamos para as minhas opiniões sobre este jogo. E como sempre começamos com a preparação do jogo. E depois de escolher o número de jogadores que vão jogar, vamos colocar o tabuleiro no centro da mesa com o lado correspondente a esse número de jogadores. Este é um lado para 3, 4 jogadores, o outro lado é para 1, 2, não tendo aqui, como exemplo, o sítio e o track de favores e tendo aqui 1 e 2 meeples. Este vai ser então um jogo de 3 jogadores com referência a 4 jogadores. Para a regra de 2 jogadores, modo solo e outras variantes é, então, referência o livro de regras. Num jogo de 3 jogadores serão bloqueados os últimos 2 espaços aqui destes locais. Com 4 jogadores serão usados todos os espaços de cada um destes locais. Será colocado no centro da última ceia a peça azul de Jesus Cristo, assim, neste local. Colocamos então a peça de sinédrio, aqui a coroa de espinhos, no espaço inicial da trilha de sinédrio. Adquirimos as peças de bonificação das reuniões de sinédrio. Retiramos esta que diz 2 jogadores, porque só vai ser jogado então com essa contagem. Baralhamos as restantes e colocamos aleatoriamente uma em cada um destes espaços. De seguida são adquiridos todos os apóstolos e são colocados então nos locais devidos com a cor devida. Inclusive o Judas aqui na coluna do meio, onde também estão os laranjas. Num jogo mais avançado poderemos colocar aleatoriamente aqui por baixo de cada um das colunas de apóstolos 3 destes marcadores de lugar. No entanto, no primeiro jogo, inicialmente, vamos utilizar, e é aconselhável utilizar então aqueles lugares que já estão impressos por baixo de cada uma das colunas dos apóstolos. De seguida iremos adquirir as cartas de Mahané, que é aquelas que têm então o símbolo castanho com então Mahané no nome. Iremos retirar todas as cartas que têm o símbolo de 1, 2 jogadores no canto inferior direito. Vamos baralhar as restantes cartas. Vamos as colocar no seu espaço no mercado e vamos virar 2 cartas para os espaços correspondentes à frente. De seguida vamos adquirir as cartas de 33 AD, vamos baralhar e vamos colocar aqui no respectivo local. De seguida vamos adquirir as peças de parábola, são estas assim. Vamos ordená-las de forma decrescente do maior número até ao menor número e vamos colocá-las por ordem de número romano da esquerda para a direita. Assim desta forma. Depois, se jogarmos com 4 jogadores, usaremos todas as peças. Se jogarmos com 3, que é o caso deste jogo, iremos retirar a peça de valor 3 de jogo de cada uma das pilhas. De seguida iremos fazer reservas de recursos. Pedras no deserto, pão na montanha e peixe no lago. Também iremos fazer um armazém de marcadores de ofrenda e de dinheiro. De seguida iremos pegar em 9 seguidores da cor que não foi jogada e iremos colocá-los assim nestas posições. De seguida iremos proceder à preparação dos jogadores. Para isso, os jogadores irão escolher a sua cor, irão receber um tabuleiro dessa cor, todos os seguidores dessa cor, colocando 10 desses no seu tabuleiro, nos vários espaços do seu armazém.
Irão receber também as 10 cartas na sua cor, com o peixe na sua cor. As cartas têm a informação do local, das ações, de seguidor, do tipo de carta e a pontuação na visita. Estas cartas serão baralhadas e feitas uma pilha de bisca ao lado do tabuleiro do jogador. Irá também receber um destes marcadores de revelação que irá colocar no canto superior esquerdo do seu tabuleiro. Irá também receber todas as peças de favor que têm então as várias ações e recursos de um lado e a cor com os lugares no outro. Irá colocar ao lado do seu tabuleiro. Irá pegar neste marcador e irá tapar então o último local no armazém mais abaixo, e cada jogador irá ganhar uma pedra que irá colocar no armazém, um pão, um peixe e uma ofrenda. De seguida, cada jogador irá colocar o seu marcador de pontuação, que é a pomba, com o mais 100 virado para baixo, no espaço 0 da trilha de pontuação. Sempre que um jogador ganhar pontos, irá então avançar na trilha de pontuação, tanto espaços como pontos ganhos. Também cada jogador irá pegar nos seus tokens de favor, irá colocá-los no princípio da trilha de favor. Cada jogador também irá colocar um dos seus seguidores num dos espaços que tem um losango, então à mesa. Assim, desta forma. Cada jogador também irá colocar um seguidor seu no deserto, um seguidor seu na montanha e um seguidor seu no lago. Além disso, irá pegar num segundo seguidor seu e irá colocar num dos espaços vazios, num dos 3 locais. Depois de determinar o jogador inicial, esse jogador irá ganhar 4 dinheiros, o segundo jogador à esquerda dele irá ganhar 5, o terceiro 6 e o quarto 7 dinheiros, se houver. Além disso, o primeiro jogador irá ganhar 1 ponto, o segundo jogador irá ganhar 2 pontos e o terceiro jogador irá ganhar 3 pontos e se houver um quarto, 4 pontos. E depois de cada jogador biscar 5 cartas do seu baralho pessoal, está pronto a iniciar um jogo de Jerusalém Anno Domini. O objetivo do jogo de Jerusalém é ganhar pontos de vitória. Para isso, os jogadores irão adquirir recursos de forma a colocar os seus seguidores na última ceia, ouvir parábolas, fazer favores a outros jogadores e pontuar a trilha do Sinédrio. O jogo irá decorrer em turnos consecutivos, começando no jogador inicial e depois indo pela esquerda, onde cada jogador, no seu turno, deverá jogar uma carta da sua mão no seu tabuleiro pessoal, fazendo as várias ações dessa carta, ou não, e depois pode escolher fazer 2 fases opcionais e finalmente repor a sua mão a 5 cartas. Passando de seguida o turno ao jogador à sua esquerda, que irá fazer o seu turno da mesma forma. Isto irá decorrer até ao final do jogo. Cada turno do jogador é composto de 4 fases feitas pela ordem fixa e indicada. Na fase 1, o jogador joga uma carta da sua mão de forma obrigatória num dos 3 arcos que está no seu tabuleiro de jogo. Esta ação será explicada mais à frente ao pormenor. Na fase 2, o jogador poderá visitar um dos apóstolos se tiver todas as condições para o fazer. Esta fase será explicada mais à frente. Na fase 3, o jogador irá comprar uma carta de Mahané no mercado, de forma opcional. Para isso deverá pagar 2 dinheiros à reserva, irá levar para a sua mão uma carta do topo do baralho, ou então uma carta das cartas à vista e substituindo também imediatamente essa carta no espaço livre. Finalmente, na fase 4, o jogador irá repor a sua mão a 5 cartas. Se tiver menos de 5, irá biscar para ter 5 cartas na sua mão. Se tiver 5 cartas na sua mão, não irá adquirir mais nenhuma carta. E se tiver mais do que 5, irá descartar cartas até ficar apenas com 5 cartas na mão. Se forem cartas da sua cor, irá então descartar essa carta ou cartas para a sua pilha de descarte pessoal. Se for uma carta de Mahané ou de 33 AD, coloque essa carta por baixo do baralho respectivo. Se alguma vez for biscar
cartas e não houver mais cartas do baralho, ele irá então usar a sua pilha, baralhando-a e transformando-a num novo baralho para biscar novas cartas e repor a sua mão a 5 cartas. Depois de repor a sua mão a 5 cartas, o jogador irá passar o turno ao jogador à sua esquerda, que irá realizar o seu turno da forma já explicada. O jogador irá iniciar o seu turno jogando uma carta da sua mão, colocando-a num dos 3 espaços no seu tabuleiro pessoal. Se lá já estiver uma ou mais cartas, o jogador deverá colocar a nova carta por cima, de forma a mostrar os ícones na parte de cima das cartas que estão por baixo. Depois de colocada, o jogador, se quiser, irá realizar as ações presentes na carta. Em primeiro lugar, vai realizar a ação que está no canto superior esquerdo da carta, que é a ação de lugar, e depois vai realizar as ações ou ação de seguidor, representado pelos ícones na parte de baixo da carta. Se existir mais do que um ícone, o jogador irá fazer ambas as ações, ou poderá fazer ambas as ações, mas sempre da esquerda para a direita. Apesar do jogador ser obrigado a jogar uma carta, o jogador não é obrigado a fazer todas as ações que estão nessa carta. Em vez de jogar uma carta como a ação principal na fase 1, o jogador poderá, apenas uma vez por jogo, utilizar a sua peça de revelação, virando-a ao contrário. Se assim o fizer, o jogador poderá utilizar uma das 4 ações possíveis dos apóstolos quando colocados na mesa da última ceia, mas não irá colocar nenhum apóstolo à mesa. As ações dos apóstolos são explicadas mais adiante. Se o jogador não utilizar esta peça de revelação, ela irá contar 5 pontos no final do jogo, como aparece no triângulo roxo. Ao jogar uma carta, o jogador poderá realizar primeiramente a ação de lugar que está representada no canto superior esquerdo da carta. Na ação de mercado, o jogador poderá comprar e vender recursos as vezes que quiser, de acordo com a tabela de preços presentes no mercado. 2 moedas, uma pedra, 3 moedas, um pão, 4 moedas, um peixe. Alternativamente, se não tiver comerciado nenhum recurso, o jogador poderá comprar uma carta de Mahamé por 1 dinheiro, que irá levar diretamente para a sua mão. Se adquirir então uma daqui, irá repor imediatamente do baralho. Se o jogador jogar uma carta com o símbolo do deserto, então irá ganhar tantas pedras como seguidores têm nos espaços no deserto. Se jogar uma carta com a montanha, o jogador irá ganhar tantos pães como seguidores têm nos espaços na montanha. Se o jogador jogar uma carta de lago, irá então apanhar tantos peixes como seguidores têm no lago. Na ação do templo, o jogador poderá enviar seguidores do seu tabuleiro pessoal para os 3 locais do tabuleiro central. E poderá enviar tantos quantos quiser, desde que tenha dinheiro para o fazer. Para, então, o lago pagará 3 dinheiros, para a montanha 2 dinheiros, para o deserto 1 dinheiro. Mas atenção, um jogador não pode ter mais do que 3 seguidores no mesmo local. Existe um máximo de seguidores em cada local. No entanto, mesmo que já não hajam mais locais no espaço pretendido, o jogador poderá enviar seguidores para esse local, retirando seguidores do adversário. Por cada seguidor retirado, o jogador deverá pagar o dinheiro de colocação no local, neste caso 3 dinheiros, ao jogador do qual tirou os trabalhadores, pagando mais um dinheiro por cada trabalhador ao banco. Depois de fazer a ação de local, ou não, o jogador poderá então fazer as ações ou ação de seguidor que se encontram na parte de baixo da carta jogada. Na ação de escutar uma parábola, o jogador irá retirar a peça do topo da pilha de parábola com o número romano mais baixo que não possua, não podendo adquirir mais que uma peça de cada tipo. Para adquirir uma peça de um certo número romano, o jogador terá de ter esse número de seguidores presentes na última ceia. Para levar a primeira parábola, o jogador terá que ter um seguidor presente na última ceia. Para levar a segunda parábola, o jogador terá que ter 2 seguidores presentes na última ceia. Para a terceira, 3 seguidores e assim por diante, até 7 seguidores para a última parábola. E de seguida, o jogador irá colocar a peça de parábola na parte
debaixo do seu tabuleiro, no espaço livre mais à esquerda. Se este espaço tiver um ícone, ele irá ganhar esse bónus imediatamente. Na ação de ir à última ceia, vamos levar um dos nossos seguidores para um dos lugares vazios na última ceia. Para isso, vamos adquirir um dos trabalhadores que está num dos lugares do tabuleiro principal, deserto, montanha ou lago, tendo de ser retirado esse trabalhador do lugar com mais trabalhadores desse jogador. Em caso de haver mais do que um lugar com mais seguidores, o jogador poderá escolher de qual desses lugares quer retirar o seguidor. De seguida, o jogador irá escolher um espaço vazio e irá pagar os recursos desse local no cruzamento da linha e da coluna, onde está esse espaço. Então, para colocar aqui o meu seguidor, eu teria que pagar 2 pedras e um peixe para a reserva. Se o espaço onde for colocar o seguidor tiver algum tipo de bónus por baixo, o jogador poderá escolher receber ou não essa recompensa. Então, coloquei aqui, ganharia então um dinheiro. Se colocar aqui, faço a ação obrigatória de Sinédrio. E se colocar aqui, faço a ação opcional de redistribuir as cartas. Finalmente, o jogador poderá colocar no seu armazém um marcador de ofrenda que irá ocupar um espaço, mas irá valer um ponto no final do jogo. A ação de convidado para a última ceia é exatamente igual à ação de ir para a última ceia, mas o jogador não irá necessitar de pagar qualquer recurso para colocar o seu seguidor. Na ação de fazer um favor, o jogador irá dar uma ficha de favor a outro jogador, escolhendo uma daquelas que ainda possui. De seguida, o jogador a quem foi dada a ficha de favor irá obter imediatamente o benefício da mesma, se possível, ganhando os recursos mostrados ou fazendo a ação mostrada na ficha. E irá virar essa peça para o símbolo do lugar e coloca essa peça ao lado do seu tabuleiro. Finalmente, o jogador que deu a ficha de favor irá biscar uma carta de 33 que adiciona à sua mão e avança o marcador de favores, ganhando imediatamente os pontos impressos. Se o espaço para onde se moveu o marcador tiver uma bonificação por cima, o jogador irá ganhar essa bonificação. Neste caso, irá retirar a peça que está a impedir um espaço no seu tabuleiro e aqui iria ganhar 2 dinheiros. Na ação de chamar um seguidor, o jogador poderá mover um seguidor do seu tabuleiro para um espaço vazio no deserto, na montanha ou no lago, de forma gratuita. Relembrando que não pode ter mais do que 3 seguidores no mesmo local. Na ação de trocar lugares, o jogador poderá mover um dos seus seguidores que já estão no espaço da última ceia para outro espaço vazio sem pagar o custo. Se for para um sítio onde tiver um benefício, ele irá poder ganhar esse benefício, a não ser então a reunião de Sinédrio, que é sempre obrigatória. Na ação de receber denários, o jogador irá receber da reserva comum o número de dinheiros indicados. Na ação de obter recursos, o jogador irá ganhar o tipo e número de recursos mostrado na carta ou no marcador de favor. Com a ação de adquirir uma carta de Mahané, o jogador irá escolher uma carta de Mahané do mercado e irá juntá-la à sua mão. Poderá ser uma das cartas visíveis ou uma destas cartas do topo. Se for uma das cartas visíveis, irá ser então reposta essa carta no espaço vazio. Independentemente se é uma ou outra, esta ação será então gratuita. Na ação de 33 AD, o jogador irá biscar uma carta do baralho correspondente, irá juntá-la à sua mão. A ação de reunião de Sinédrio é a única ação que é obrigatória. E esta faz avançar o marcador de Sinédrio, que é então a coroa de espinhos, um espaço para cima. Se eu fazer isso, o jogador fizer chegar o marcador de Sinédrio a um espaço com uma seta a apontar para um marcador, o jogo irá pausar e esse marcador será pontuado. Cada marcador irá dar pontos imediatos pelo número de recursos, seguidores ou parábolas que cada jogador possuir. O jogador que fez avançar o marcador irá ganhar esses pontos na totalidade, mas os restantes irão ganhar metade dos pontos arredondados para baixo. Quando o marcador de Sinédrio subir ao espaço final, isso irá sinalizar o final do jogo. Na ação de redistribuir, o jogador poderá retirar todas as cartas colocadas nos 3 espaços no seu tabuleiro de jogo
voltar a colocá-las pela ordem que quiser, podendo nessa hora descartar até 3 cartas daquelas que estavam no seu tabuleiro. Isto será útil então para a segunda fase do jogo, que é visitar os apóstolos. A fase 2 de visitar um apóstolo é opcional e é feita depois de jogar a carta e serve para colocar os vários apóstolos à mesa da última ceia. Para isso, o jogador irá escolher um apóstolo que ainda não foi colocado na última ceia, irá verificar quais os símbolos dos lugares que estão por baixo desse apóstolo e terá de ter exatamente num dos 3 lugares do tabuleiro pessoal apenas 3 cartas com os 3 símbolos necessários pela ordem exata. Se tiver mais do que uma carta ou um destes símbolos trocados de lugar, não poderá utilizar então estas cartas para visitar o apóstolo desejado. O jogador poderá também utilizar uma ficha de favor dada por outro jogador que irá contar como estando no local correto. Isto é, eu posso então, para visitar o roxo, utilizar uma peça que tem o símbolo do mercado dado pelo jogador vermelho como um favor. E poderia então utilizá-lo e ele iria contar como se estivesse na posição correta das cartas. No entanto, não iria ganhar pontos por este símbolo. Se o jogador tiver todas as condições, este irá então levar o apóstolo escolhido e irá colocado num espaço vazio à mesa reservados aos apóstolos e não poderá ser movido durante o resto do jogo. Depois, dependendo da cor do apóstolo colocado à mesa, o jogador irá ganhar uma ação de bónus correspondente a essa cor. Se o jogador colocou um apóstolo roxo, irá realizar a ação de convidado para a última ceia da forma como já explicada. Se o jogador colocou à mesa um apóstolo laranja, ele irá imediatamente pontuar este apóstolo da mesma forma como este apóstolo é pontuado no final do jogo. Se colocou à mesa um apóstolo branco, o jogador irá poder trocar um dos seus seguidores, que está na última ceia, com outro seguidor de um adversário também na última ceia, não necessitando de pagar qualquer recurso. Se colocou na mesa o apóstolo Judas, utilizando os mesmos símbolos que os apóstolos laranjas, o jogador irá ganhar da reserva geral 5 dinheiros. Mas, tendo em atenção que Judas irá pontuar negativamente os seguidores que estiverem à sua frente. De seguida, o jogador irá ganhar pontos igual à soma dos valores nos círculos verdes das 3 cartas que utilizou para colocar o apóstolo na mesa da última ceia. Neste caso, ele teria ganhar 10 pontos. Finalmente, o jogador irá descartar todas as cartas utilizadas para sentar o apóstolo. Se forem utilizadas cartas de Mahamé ou de 33 AD, elas serão devolvidas para o baixo do respectivo baralho. Os jogadores poderão continuar a visitar apóstolos mesmo que estes já tenham sido colocados todos à mesa, ganhando os pontos das cartas, mas não as bonificações dos mesmos. Quando todos os apóstolos se encontrarem sentados à mesa da última ceia, entra em vigor as seguintes regras. As peças de revelação já não podem ser utilizadas, mas continuam a contar 5 pontos no final do jogo. Todas as pilhas de sinédrio que não foram utilizadas serão inutilizadas. E a partir de agora, no início do turno de cada jogador, o sinédrio irá automaticamente subir um espaço. O jogo termina quando o marcador de sinédrio chegar ao topo da trilha de sinédrio. Ou então o jogador coloca o seu último seguidor na última ceia. Aí automaticamente o marcador de sinédrio passa para o último espaço na trilha de sinédrio e o jogo termina automaticamente. A pontuação final deverá ser feita por esta ordem para cada jogador. Primeiro, pontuar as parábolas contando o número de parábolas adquiridas durante o jogo e ganhando pontos de acordo com a tabela aqui no tabuleiro. Então, uma parábola, 1 ponto, 2 parábolas, 3 pontos, 3 parábolas, 6 pontos, até 7 parábolas, 18 pontos. De seguida iremos pontuar os seguidores na última ceia. Cada seguidor irá pontuar de acordo com o apóstolo que está à sua frente. Cada seguidor que estiver nos 4 espaços imediatamente adjacentes a Jesus irá ganhar 7 pontos. Isto é, este e estes dois iriam ganhar 7 pontos. Os 4 espaços imediatamente atrás irão ganhar 6 pontos cada um. Os outros 5 e finalmente os últimos mais afastados iriam ganhar 4 pontos.
Isto será repetido para cada apóstolo. Os apóstolos brancos irão valer 6 pontos, 5, 4. Os laranjas, 5, 4, 3. Os roxos, 4, 3, 2. Judas irá retirar pontos de vitória. 5 pontos a quem estiver mais próximo, 4 pontos a quem estiver a seguir e 3 pontos a quem estiver por último. De seguida, cada jogador irá receber 1 ponto por as suas peças de ofrenda que tem no armazém. Irá ganhar também 5 pontos por a sua peça de revelação se não a utilizou durante o jogo. E depois de contados os pontos, quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate, dos empatados, quem não tiver utilizado a sua peça de revelação será o vencedor. Se ainda assim houver empate, quem tiver mais favores realizados, isto é, mais à frente na trilha de favores, então irá ganhar. Se ainda assim houver empate, os jogadores empatados irão partilhar a vitória. Depois sabemos como é que joga este Jerusalem Underdomain da David Games, vamos saber as minhas opiniões. E como sempre começamos com o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos, o que é que eu gosto mais ou menos deste jogo. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais do tema que está muito bem enviosado nos mecanismos. Independentemente se gostam ou não deste tema, sem dúvida, para mim é um jogo que tem vários mecanismos que faz lembrar então não só a época dos sítios onde é que nós vamos levar os nossos seguidores, como a parte mais cristã, religiosa, com a ceia, com os favores, com ouvir as parábolas. Tudo isso então faz com que estes mecanismos, que na realidade são simples, façam uma boa conexão temática entre eles. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais dos seus componentes. Eu acho que Jerusalem tem uns componentes muito interessantes com madeiras de vários tipos e depois as madeiras também têm então autocolantes que demoram um bom bocado a fazê-los todos, mas depois fica uma presença muito bonita na mesa. Inclusive também o tabuleiro é grande, também é imponente na mesa, principalmente então quando a última ceia está preenchida, a peça central, aquela peça azul de Jesus Cristo preenchida na mesa com os vários seguidores, vários apóstolos, sem dúvida tem uma grande presença, uns grandes componentes, inclusive os vários componentes de recurso, sem dúvida muito interessante. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais do mecanismo de posicionamento na última ceia. Para um jogo que tem de alguma forma é religioso, é um pouco cutthroat, principalmente com a introdução de Judas, dando pontos negativos, a movimentação de um lado para o outro, a poder movimentar os seguidores, poder substituir seguidores, poder trocar seguidores de lugar. Portanto, sem dúvida, pode ser um bocadinho cutthroat neste aspecto, metendo apostos que dão menos, ou então mesmo os Judas que dá pontos negativos em frente de seguidores dos adversários. Sem dúvida, é muito interessante, eu gosto muito deste aspecto. Pode ser um bocado polémico nesse aspecto, mas eu gosto, sem dúvida, que tenha sido incluído esta ceia e este controle de área, movimentação. Gosto muito deste conceito da última ceia neste jogo. E o que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos o que parece ser, para mim, um erro de printing. Ou pelo menos de design de ilustração do tabuleiro. Porquê? No templo existe o símbolo de chamar um seguidor, que é gratuito a colocação do seguidor num dos locais, no deserto, na montanha ou no lago. Mas nesse templo, que portanto tem o símbolo do templo e também tem esse símbolo, à frente tem a dizer que cada um destes sítios vale dinheiro. Pronto, segundo as regras, claro, como já foram explicadas, o templo eu posso colocar pagando. Mas o seguidor não necessita disso. Chamar um seguidor não necessita de ser pago. É gratuito. Só podemos meter um, mas é gratuito. Enquanto aquilo tem à frente e depois à frente tem o dinheiro. Parece que aquele símbolo paga-se por aquele símbolo. Portanto, acho que foi um pouco estranho a escolha de ilustração ao posicionamento daquele símbolo daquela forma no mercado. E o que é que eu gosto menos? Eu gosto menos de uma escolha que certamente tem a ver com mecanismos e do design do jogo, mas é que não existe
o mecanismo de favor a 2 jogadores. Eu acho que, sem dúvida, o mecanismo de favores neste jogo é algo diferente que não vi, creio eu, nenhum jogo a utilizar, mas, curiosamente, não existe para 2 jogadores. Certamente tem a ver com uma escolha de design, uma escolha de mecanismos, de flow de jogo, mas é estranho este mecanismo que, sem dúvida, faz um pouco um enviesamento temático, religioso, etc, de ajudar o próximo, de fazer um favor ao próximo, ser retirado por completo da versão de 2 jogadores. Pronto, como já disse, uma escolha certamente do design, do editor para tal, certamente um mecanismo, mas é uma coisa que eu não compreendo muito, porque também não sei as profundidades do design, mas é uma coisa que eu gosto menos. Depois sabemos o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos, o que é que eu gosto mais ou menos. Vamos saber as minhas opiniões globais e finais sobre este Jerusalém Anno Domini da David Games. O que é que eu posso dizer deste jogo? Eu posso dizer deste jogo que eu gostei muito. Surpreendeu-me porque não sou uma pessoa religiosa, não tenho uma vontade com este tipo de tema, mas é um tema que está muito bem implementado e que, se não fosse pela David, eu talvez nunca tinha descoberto este jogo. E, sem dúvida, surpreendeu-me muito pela positiva. Eu gosto dos mecanismos muito bem usados, gosto dos vários tipos de mecanismos que são muitos, na verdade. Talvez inicialmente o overload iconográfico deste jogo é bastante grande para pessoas que nunca jogaram. E porquê é que eu digo isso? Porque, sem dúvida, este jogo é um risco muito grande da David. E eu passo a explicar porquê. Talvez não seja um tema que apele a muitos gamers, hardcore gamers, que este jogo é mais pesado do que um jogo familiar. Sem dúvida, isto não é um jogo familiar, é um jogo médio. É um jogo médio, pronto, não digo médio pesado, mas é um jogo médio. Portanto, não é um jogo familiar, não é um jogo de intro, é um jogo médio. Eu acho que é bastante interessante a escolha da David e o risco da David, eu acho muito bom. Porque é necessário todos os tipos de temas em todos os níveis de jogo. E este aqui faz um jogo médio. Não conheço muitos jogos médios sobre religião, não estou a falar de construção de catedrais, nem desse tipo. Tem só tipo um pano fundo, muito longínquo, mas não, tem um profundo conexão temática religiosa. Foi muito arriscado, na minha opinião, mas eu acho que é muito bom isso acontecer. Portanto, parabéns à David por ter escolhido este tema vindo de alguém que não é religioso do todo. Os mecanismos de levarmos os seguidores principalmente primeiro para o tabuleiro, depois do tabuleiro para o coisa, acho interessante, em vez de pagar logo deles, não, são pessoas comuns que estão a fazer serviços comuns na montanha, são pescadores, são fazedores de pão, são mineiros e vão levar, então, vão pegar nas suas coisas e vão até tentar estar com o seu mestre o mais próximo possível dele, mesmo sem saber que na verdade vai ser a última vez que o vão ver, de uma forma saudável. Portanto, sem dúvida, é muito interessante estes mecanismos. Claro, temos os mecanismos secundários das parábolas, enquanto eles estão aqui a ouvir, vão ouvindo parábolas, é uma forma de set collection, sim, sem dúvida, é interessante. O fazer o favor, como já disse, acho mal não estar em 2 players, mas acho interessante estar aqui. É uma escolha difícil, sem dúvida. Vou dar por pontos e uma carta. As cartas são muito boas, as de 33 AD são muito boas. E ganhar pontos eles vão acumulando, sem dúvida. Eu acho que talvez por isso ter mais uns bonuzinhos, talvez, só 2, se calhar sim, não bónus lá mais para a frente, porque lá mais para a frente é só pontos. Se calhar, mas a acumulação de pontos são muitos pontos lá para a frente, se der muitos favores. Acho interessante o favor e também acho interessante esta escolha difícil. Vou dar dois benefícios ao meu adversário, porque na verdade são 2, é aquele benefício inicial e depois um benefício que pode utilizar o token como local para visitar um apóstolo. É verdade que aquele token não vai valer pontos, mas pode fazer com que
o adversário consiga cumprir um objeto, levar um apóstolo que nós pensávamos se calhar que ia demorar mais um turno, ele vai conseguir metê-lo nesse turno. Sem dúvida tem aqui escolhas muito interessantes, eu acho que é um jogo que me surpreendeu bastante, é um jogo que na minha opinião tem que ser jogado primeiro por pessoas que querem isto como um tema religioso e não estão muito acostumadas a jogos mais médios, portanto tem que ser jogado primeiro. Tem que ser jogado também por pessoas que não têm nenhum tipo de religião, não têm nenhum tipo de credo ou têm um credo diferente do cristão. Tem que ser jogado para ver se este tipo de religião, a religião não interfere com os mecanismos, que eu acho, na minha opinião, como já disse, acho que não interfere, está muito bem viusado, mas as pessoas podem ficar de fora a olhar para dentro para aquilo e usar aquilo como um mecanismo e compreender, mesmo que não tiverem uma forma espiritual neste tipo de jogo. Portanto, é um jogo, sem dúvida, que vale a pena jogar e gostando, sim. Sem dúvida, acho que é um tema pouco comum, que pode ser um tema que fique bem numa coleção de temas pouco comuns que as pessoas vão ter interesse por os mecanismos e pelo tema ou pelas duas coisas. E pronto, estas foram as minhas opiniões sobre Jerusalem Anno Domini. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.